Horas com 53 minutos, Sara e Nuno, vamos agora falar do IRC para percebermos porque os contabilistas estão a pedir mais tempo para a entrega das contas das empresas. Pedro, até porque os impostos são como aos santos populares. O IRS já passou, o IMI está-se a acabar e agora o IRC, cuja declaração era para ser entregue até ao final do mês de maio, mas que foi pedida pela Ordem dos Contabilistas para que se pudesse entregar até 6 de junho. Precisamente por isso temos a Sra. Bastonária da Ordem dos Contabilistas, Paula Franco, bem-vinda, muito obrigado. É de facto uma necessidade premente de adiar esta entrega, dado o ano transato cheio de subsídios e ajudas, não é? Muito bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. De facto este ano e os últimos 2 anos foram anos anormais, anos com muitas situações imprevisíveis que os contabilistas tiveram que dar prioridade, nomeadamente o apoio às empresas, que é o fundamental. Aliás, mesmo este ano que queremos dizer que a pandemia já acabou, ela ainda não acabou, e agora está presente outra vez, com muitos casos a aumentarem. Mas mais do que isso é o apoio às empresas que é importante, e foi isso que sempre sensibilizámos o Governo, que em primeiro lugar, se os contabilistas tivessem que deixar as suas obrigações principais para apoiar as empresas, para que a economia continue a florescer, é importantíssimo. E por isso é esta a prioridade que os contabilistas têm que ter. Daí não terem tempo para terminar as suas principais obrigações amanhã. Sensibilizámos o Governo, foi dado um adiamento até dia 6 de junho. Uma semana, portanto. Uma semana, não é uma semana, bem. São 3 dias mais um que segunda-feira. Estamos a esquecer do Exatamente. Semana, portanto, são no fundo 4 dias úteis, o que não é de todo suficiente. Aliás, o número de declarações enviadas é um número muito baixo ainda. Faltam cerca de 35% das declarações, o que nestes 5 dias úteis que agora ainda existem é muito pouco tempo. Eu diria que realmente havia todas as condições para alargar mais, pelo menos até 15 de junho. Acho que era aquilo que era correto, mas nós pedimos até dia 30 porque daria um planeamento diferente. Não nos podemos nunca esquecer que a prioridade é as empresas e ajudar as empresas. E isso tem tido um resultado enorme, inclusivamente para a receita do Estado, e por isso é que realmente não vemos nenhuma razão para que isto não possa ser alargado, porque a prioridade é esta, é termos resultados, é termos receita, e o IVA demonstra isso, e o IVA era a prioridade, de facto, para os contabilistas. Paula, todas as ajudas que foram dadas às empresas, depois paga-se impostos sobre elas? Não, a maior parte delas não. Se forem para as empresas diretamente, sim, são considerados subsídios. Para as pessoas, e que foram muitas ajudas para as pessoas, não são tributados. Estava a falar a nível de empresas. A nível de empresas são considerados subsídios, são tributados, sim. Porque no fundo é uma compensação pelo rendimento que perderam. É dar com uma mão e tirar com a outra. Falava muito esta questão da importância das empresas e de sensibilizar o Governo para isso. Olhando para este novo Orçamento do Estado, acha que essa questão já está lá consagrada ou ainda não? Ainda não, este Orçamento de Estado foi um Orçamento de Estado muito contido, não é? Até porque é um Orçamento de Estado que no fundo vai-se aplicar durante 6 meses, embora ele fosse o mesmo que esteve previsto para o ano inteiro. Mas é um Orçamento contido, é um Orçamento que vinha num pós-pandemia, numa expectativa de muita retoma. E pré-guerra. E que não se sabia ainda da guerra, embora agora que se esteja a discutir já se soubesse, mas não se contemplou muito as várias variantes agora que estão outra vez a estar em causa. Eu acho que é um Orçamento que já estamos de olhos postos no próximo, não é? Toda a política já está a pensar no próximo. Ou seja, é um orçamento para esquecer, é isso? É um orçamento que não tem muitas medidas, por exemplo, para as empresas tem muito poucas, tem o fim do pagamento especial por conta, que é muito bom, apesar de ele estar praticamente suspenso, mas era uma nuvem que estava ali sobre as empresas e, portanto, é uma boa medida em que as empresas podem esquecer aquele pagamento adicional de antecipação, que é muito bom. Agora, de resto, para as empresas tem muito pouca coisa e o que existe em nível de benefícios fiscais, por exemplo, daquilo que chamamos o CEFEI 2, a continuação do CEFEI 2, que é no fundo um incentivo ao investimento, é muito confuso para as empresas e não é tão prático quanto poderia ser. Portanto, acho que para as empresas poderia ter ido mais além, mas estamos aqui já a trabalhar para o 23, para o 2023. Medidas, por exemplo? E medidas que permitissem às empresas sentir que havia aqui um apoio para conseguirem crescer. As empresas portuguesas precisam de crescer e estão-se a comportar de forma excepcional neste período de guerra e tudo o que estamos a viver, nomeadamente estas notícias dos combustíveis e todo o setor energético, que não tem sido fácil de lidar para as empresas, mas elas estão-se a comportar muito bem. E, portanto, acho que aí tem que ser postos os olhos nas empresas e tentar ajudá-las mais a conseguirem ter medidas que
ultrapassem um bocadinho aquilo que passaram. E isso é que falta muito no Orçamento de Estado. Medidas de redução de impostos, medidas de incentivos, medidas que façam valorizar as empresas que tenham algum tipo de poupança ou investimento ou melhoria nos capitais próprios, por exemplo. Incentivar as empresas que realmente têm bons comportamentos, o que é a grande maioria. Deixa-me só provocar um bocadinho, acha que esta questão é absolutamente partidária? Imagino, se o governo fosse à direita, se calhar não estaríamos a ter esta conversa? Eu acho que não, acho que neste momento é tudo muito contido sempre, até porque já tivemos governos de direita, temos governos mais à esquerda e acaba por nunca haver... Uns têm um foco mais no ser privado e outros mais no... Sim, mas eu nunca vi nos últimos tempos, desde que vivo, grandes incentivos às empresas. Sim. E as empresas é que criam riqueza e realmente é preciso mudar esse paradigma, seja à direita, seja à esquerda, mudar o paradigma, perceber que quem traz riqueza são as empresas e são realmente os investimentos que as empresas fazem e não a despesa do Estado e o rendimento do Estado, digamos assim. E quando falamos em riqueza, falamos sobretudo em poder de compra, que é algo que se está a perder muito. Paula, obrigada por ter estado connosco esta manhã. Obrigada. Ora, estamos em cima das 8 da manhã. Vamos às notícias. Ora,